a nossa vida. Josiane Gomes, para a glória do nome de Jesus. Ah, querido, quando a gente pensa e sabe que Deus está sentado no seu trono e que reina e que governa de maneira majestosa e de maneira poderosa, a nossa alma se alegra diante da majestade do Senhor. E eu quero lhe convidar, quero lhe convocar para que você incline o seu coração e abra os seus ouvidos, pois a palavra de Deus, ela é alimento, a palavra de Deus é escudo, ela é broquel. Deus está dizendo que na adversidade a palavra dele serve de proteção, mas também é broquel. Não há nada que impeça, não tenha montanha, não tem nada. Ele passa e faz um caminho para nós caminharmos e chegarmos do outro lado. Amado Roberto também adentrou. Teodoro, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Querido, esse é um propósito que nós já vemos realizando há alguns anos, que o Senhor colocou no meu coração, aqui na minha casa. Nós estávamos fazendo este ano pelo WhatsApp um grupo de mulheres, de pessoas orando, adorando, porque na verdade Deus nos chamou para que nós viéssemos influenciar outras vidas, para que nós viéssemos ser ponte, luz, refrigério, uma voz de comando para levantar e para atrair aquele que está disperso ou aquele que está passando por adversidades. E você sabe que aquela pessoa não vai conseguir passar sozinho, porque há Jordão, querido, que ninguém passa só. Então Deus sempre levanta uma voz como resposta para nossas vidas. E nesses últimos anos, Deus tem colocado no meu coração, no coração do meu esposo, na minha casa, nós levantarmos este propósito, campanha de 100 dias. Né? O ano passado foram mais louvores. Foram 200 louvores por dia, a palavra, o jejum, mas foi um tempo de muita vitória, de muita presença, meu querido. Nós terminávamos muitas vezes já na madrugada, porque nós estávamos com tempo suficiente, mas a presença do Eterno foi notória. Deus nos atraiu à sua presença, Deus nos deu direção, Deus alegrou a nossa alma, porque, querido, tudo pode passar, mas a única coisa que você não pode nem deixar passar e nem perder é a alegria da salvação. É exatamente, meu querido e minha querida, ir lá no tanque da salvação e beber das águas da salvação. Porque o Senhor, Ele governa, Ele é nosso amigo, Ele é nosso advogado, Ele é a nossa alegria. Ele é o motivo de nós celebrarmos o amanhecer. Quando você colocar o Senhor como o primeiro lugar na sua vida, você vai compreender que todas as coisas você pode nele. Então celebre ao Senhor nesta tarde. Receba força e vigor da parte do Senhor, porque a palavra dele, querida, está recheados de milagres, de momentos impossíveis, onde a mão soberana do Eterno se moveu de maneira generosa, de maneira benigna, quando o seu povo se curvou diante da sua presença, clamando: Abba, Pai, oh Pai, venha e me ajuda. O Senhor, Ele moveu-se, Ele inclinou-se e Ele socorreu. E esse não é um tempo diferente, querido, é um tempo onde Jesus é o mesmo, onde a lepra era o terror da humanidade. E Jesus curou e cura, quando ainda a medicina não tinha resposta para a lepra. Pois eu quero te convocar para que você venha às fileiras, na presença do Senhor. Você receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque neste tempo nós vamos ver
a misericórdia e a bondade do Senhor sendo derramada sobre o mundo. E o Senhor trazendo resposta e trazendo segurança em meio à adversidade. Pois eu creio no Senhor, eu sei que Ele não mudou e Ele é o mesmo. E eu queria compartilhar com você e lhe dizer que nós temos intercedido pela sua vida, não só neste momento da live, mas fora, porque na verdade, querido, servir a Jesus é um estilo de vida, é o que motiva. Tá sem motivo para viver? Pois toma o Senhor como prioridade na tua vida e Ele vai derramar alegria e motivo para você viver. E sem mais delongas, eu queria compartilhar com você aqui no livro de Esther. Esse é um tempo onde Deus está sacudindo o mundo, mas para levantar uma geração que crê na eficácia do seu poder e sabe, querido, que a última palavra vem da boca do Senhor. Esther, capítulo 3, versículo 8, diz assim: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Ramedade, agatita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: Esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Vamos agora para o versículo 13, querido. E as cartas se enviaram pelas mãos dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia, o 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivesse preparado para aquele dia. Capítulo 4. Quando Mardoqueu, sobre tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Amém, querido? Esta palavra é uma palavra, havia um decreto de morte, um decreto de destruição, selado pelo rei Assuero. Havia uma conspiração, que era exatamente destruir os judeus, aqueles que criam e que serviam a um Deus que fazia milagre, que operava, movido por inveja, movido por cobiça. Ramã convence o rei para destruir, para adentrar, para espalhar na fortaleza de Suzã morte, terror, tristeza, consternação, matar todo judeu e também roubar todos os despojos. Querida, esta palavra, nós sabemos que neste contexto, a rainha a qual estava reinando naquele momento era Esther, de descendência judia. Mardoqueu era tio de Esther, um homem temente à palavra de Deus e que criou Esther dentro da lei do Senhor. Mas o que eu quero te dizer,
Eu quero te dizer, querido, que Deus tem resposta para a nossa vida. Que Deus quer exatamente derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Querido, a palavra que traz luz, a palavra que nos leva além daquilo que estamos ouvindo ou sentimos, porque o nosso Deus, ele é soberano e ele só permite determinadas coisas debaixo de um propósito maior. Você não está passando, meu amado, por este momento em vão. Você está passando, porque Deus está lhe chamando. Ei, vinde a mim. Ei, eu quero estar mais ligado com você, pois eu lhe criei para que você tenha um relacionamento comigo. Eu quero que você mergulhe em mim e conheça os mistérios e o poder da minha palavra em ação na sua boca. Querida, e a palavra do Senhor diz que os correios, nos cavalos, eles correram para a pequena cidade de Suzã. E a palavra de Deus diz que aquela notícia de morte, de extermínio, começou a correr naquela cidade chamada Suzã. E houve medo, houve tristeza, houve angústia, houve desespero, houve consternação. E um homem chamado Mardoqueu, quando ele toma conhecimento do que a notícia havia se espalhado e qual era o desígnio daquela notícia, exterminar os judeus e matar, ele toma uma posição. Sabe, querido, a palavra do Senhor, ela começa a nos orientar que há batalhas que nós não vencemos na nossa força, que há circunstância que é necessário nós nos curvarmos para que sejamos orientados pelo Deus Todo-Poderoso para sairmos como sair daquela situação vitoriosos. Querido, e Mardoqueu toma uma posição. Qual foi a posição de Mardoqueu? Mardoqueu invadiu a alma dele uma grande tristeza, mas ele se vestiu. Se vestiu de quê? Mardoqueu aqui disse que ele rasgou as vestes, num sinal de quê? Num sinal de rendição, num sinal que aquilo que ele estava vendo e ouvindo estava afligindo a vida dele. E você e eu vamos rasgar o nosso coração e tomar uma posição diante dos noticiários, diante do que os nossos olhos têm visto, diante da situação a qual nós encontramos. Porque nós estamos dentro de casa e não foi somente para sermos afligidos, mas foi para sermos alvos de um propósito maior e de uma comunhão, uma rendição maior diante do Deus de toda a terra, que ele não é levado por conselho de homem, mas na boca e na mão dele, a força e a poder. E ele quer exatamente trazer a humanidade, querido, de volta ao projeto inicial, a olhar o que de fato, querido, o que de fato é necessário o mundo aprender. O lar não é uma casa, o filho, a comunhão, a conversa. Nós sabemos que nós estamos vivendo em uma geração que hoje ninguém nem mais fala. Quando se coloca a comida na mesa, se manda uma mensagem. O outro responde lá, vou, não vou. Mas o Senhor diz para nós, porque como nós não conhecemos o futuro, e no futuro ele está nos levando aos princípios da vida. O que é vida, o calor humano, a conversa, que nós precisamos nos relacionar um com os outros, porque nós não somos máquinas, nem somos zumbi. Nós fomos criados com uma essência, com o DNA de Deus, para nos relacionar
um com os outros, meu amado. E Deus está nos dando a oportunidade de restaurarmos este relacionamento. Da casa virá um lar, e não somente umas horas de se dormir, mas um lugar onde há um propósito maior para se viver. Querido, e a palavra do Senhor diz que aqui nesta época, essa notícia de morte se espalhou. Como não é diferente o que nós temos visto e ouvido. Mas a palavra do Senhor diz que alguém ouviu a notícia e ele não se calou. Ele tomou uma posição. Mardoqueu rasga as suas vestes, se veste de pano de saco. O que é isso? Chamando a atenção do céu para dizer como o estado da sua alma se encontrava. Em sinal de humilhação, em sinal dizendo, eu estou declarando que em mim eu não sei como resolver, eu não posso, mas eu estou apelando ao Deus Todo-Poderoso. E o que foi que ele fez mais? Com panos de saco e com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele clamou, ele foi uma voz para exatamente despertar, para inclinar o coração do povo para aquela situação que estava acontecendo. E hoje é um dia, é uma tarde a qual Deus tem nos chamado, pois Ele nos deu uma voz de direção, uma voz para nós conclamarmos a todos aqueles que estão ligados nos ouvindo e que nós precisamos fazer com que esta mesma voz chegue aos outros ouvidos, aos outros lares, acerca de tudo o que está passando, que nós não podemos passar, querido, de maneira passiva, que nós precisamos tomar uma posição diante da circunstância que nós temos visto e que nós temos ouvido, porque nós cremos no poder e na ressurreição de Jesus de Nazaré. Então, amado, compartilhe com alguém, aquela pessoa que o Senhor colocou no seu coração. Seja você um dispenseiro da palavra, um dispenseiro do reino, um dispenseiro das boas novas, porque, querido, Deus, Ele muda as circunstâncias, de um minuto para outro, porque Ele também é chamado como o Deus de repente, o Deus de já. Querido, a Samanta acabou de entrar, seja bem-vinda, Samanta, em nome de Jesus. E Mardoqueu, ele foi para onde? Ele foi para a praça, para a cidade. E chegou diante do palácio do rei, onde ninguém era permitido estar vestido, porque era um constrangimento estar na porta do palácio, vestido de pano de saco e cinza. Mas você sabe o que Deus nos ensina? Que nós precisamos ser agentes de mudança. Que Deus não nos colocou nesta quatro paredes para nós estarmos consternados, debaixo de pânico, debaixo de medo, debaixo de angústia, de incerteza, de insegurança. Sabe o que ele quer dizer? A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. E é para este tempo que eu lanço esta palavra, para que você se alimente e você tome uma posição diante da palavra que eu libero, porque eu continuo sendo Deus. Querido, e a palavra do Senhor diz que alguém chega, um eunuco chega diante de Esté. Esté estava segura dentro do palácio. E Esté, ela ainda não tinha revelado a sua identidade, que ela era judia. E a notícia chega aos ouvidos de Esté. Qual foi a primeira posição de Esté? Mandar Ramate, que era exatamente Rataque, um dos eunucos do rei, levar roupas para vestir Mardoqueu.
E a palavra diz que Esté se entristeceu muito com a notícia que chegou aos seus ouvidos. Mas a posição dela foi uma posição de uma ação natural. Ela manda as vestes e Mardoqueu responde a Hataque dizendo que diga a Esté que ele prefere estar vestido de saco e de cinza do que se calar diante daquela situação. Querido, e é onde a gente vê no livro de Esté, em nenhum momento o nome de Deus é manifesto. Mas eu quero te dizer que Deus estava nos anais da história, como hoje Ele está nos anais da história. Muitos podem até achar que Deus caducou, que Deus é algo que ficou para trás, mas eu quero lhe dizer a você que está ouvindo, é você mesmo. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele tem boca e ele fala, ele tem ouvido e ele ouve, ele tem mão poderosa, ele tem pernas e ele se move, porque ele é um Deus de vida e ele não está caduco. Ele reina e governa de maneira maravilhosa. E você sabe qual a lição que a gente pode aprender? É exatamente que Mardoqueu era uma voz. E diante daquela situação de morte, Deus estava sacudindo o coração de Mardoqueu, o coração do povo de judeu e também o coração de Esté. Sabe o que Deus está dizendo? Que nós, ainda que nos sentimos seguros dentro de casa, a palavra do Senhor diz que não foi para isso que Deus nos chamou. Foi exatamente para que você seja despertada com a notícia de morte, com a notícia de juízo, com a notícia a qual nossos olhos têm visto, os nossos olhos têm ouvido, para que nós venhamos tomar uma posição diante daquele que governa, que intervém no reino dos homens, Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé. Querido, e a palavra do Senhor diz que Mardoqueu, como era uma voz preparada para aquele tempo, manda um recado para Esté, dizendo, sabe o quê? Lá no capítulo 4, versículo 4, diz assim: então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. Você sentir não quer dizer nada não, você tem que tomar uma posição, você tem que ter uma ação. Você dizer, eu estou tão triste com o tanto de morte. Deus diz, eu não lhe chamei, nem eu lhe dei ferramentas espiritual. Apenas você por um segundo dizer, eu estou sentindo ou lamentando. Deus diz, é tempo de nos humilhar. É tempo de irmos ao pé da cruz. Porque, meu querido, a chave Deus entregou. Foi a nós que nos chamamos pelo nome de Jesus. Querido, Esté, ela quis simplesmente tirar Mardoqueu daquela situação. Mas Mardoqueu diz, não, eu sou mais, eu permanecerei com as vestes de saco, com cinza, porque eu sei que Deus, ele tem resposta. E ele diz assim, então Esté chamou a Hataque, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo que estava acontecendo. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. E Mardoqueu, ele manda o quê? A cópia da lei escrita, que foi publicada lá em Suzã, para destruir todos os judeus, para mostrar para Esté ver, e fazê-la saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e lhe suplicasse na sua presença pelo povo. Veio, pois, Hataque, e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Hataque,
E mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que, para qualquer homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença: há de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Querido, você sabe o que eu consigo enxergar? O Espírito de Deus diz que Deus nos deu uma voz. Nós somos a resposta de Deus para este tempo. Nós somos a resposta para esta geração. Porque o Deus a qual eu conheço e você conhece, Ele é além da medicina. Ele vai aonde o homem com todo o conhecimento não vai. Ele é a vida. Ele é a vida, meu querido. E Ele está lhe dizendo, foi para este tempo que você está vivendo, exatamente para esta hora, para que você seja uma voz de clamor, para que você seja uma voz de humilhação, para que você se ponha como oferta, como incenso, como cheiro suave aos pés da cruz, para clamar por um mundo que cambaleia sem Deus, que cambaleia na miséria do conhecimento, na servidão, que cambaleia no orgulho, achando que são algumas coisas. Mas Deus diz: para isso eu lhe dei uma voz. Para isso eu tenho o seu nome na palma da minha mão e eu não me esqueço de você. E Deus está dizendo: se você se calar, eu não tenho prazer naquele que se cala, naquele que retrocede, naquele que só se preocupa com a sua pele. Eu tenho prazer naquele que anuncia. Ele disse: se você se calar, você não fará parte da história. Você não receberá galardão que Deus tem reservado para qualquer um de nós que estamos clamando, que estamos aliançados neste momento, ligados ao Senhor, dizendo que a sua esperança não morreu, que a esperança deste mundo não morreu, que o povo pode estar sim, turbado, sem saída, mas nós conhecemos um, que é desde o princípio, ele não mudou, ele tem saída, e ele quer trazer conhecimento à humanidade. E é através da minha e da sua vida. Querido, e a palavra do Senhor diz que quando Rataque volta com as moças de Esté e dão notícia a Esté, de Esté dizendo que Mardoqueu não havia mudado a sua posição, seja firme diante de Deus. Tenha perseverança na fé. Tenha perseverança no reino. Pois o reino de Deus, querido, ele não é um reino de história, de contos de fada. Ele é um reino real. Nós nos movemos dentro dele. E é através da palavra, é através do jejum, da humilhação, é através da leitura, da comunhão, da concordância, que o reino e o governo de Deus, ele age dentro do reino dos humanos. Querido Esté, quando escuta aquela notícia, Mardoqueu mandou uma palavra direta para ela, dizendo: vai e se apresenta diante do rei e clama, e implora diante do rei para que ele mude a sentença. Você está vendo que há uma grande semelhança? Sabe o que Deus está dizendo? É tempo
de nós irmos à presença do Rei. O Rei te chama, o Rei Jesus te chama e diz: é tempo de clamar, é tempo de se derramar, é tempo de implorar o perdão de Deus. Nós sabemos, querida, a nossa nação há poucos meses brincou com a santidade de Jesus, escarneceu. O que é que eles fizeram? Eles simplesmente expuseram, pisaram na pessoa de Jesus. Mas, querido, eu quero te dizer que quem já foi iluminado pelo conhecimento do Senhor, como eu e você, é esta hora que Deus está dizendo: é tempo de nós nos derramarmos diante do Senhor, porque a palavra de Deus, querido, nos diz que Ele é Deus, que faz beneficência e que tem misericórdia até a 14ª geração daqueles que servem ao nome de Jesus. Ele é Deus que escuta o clamor de um. Ele pode mudar a sentença do mundo por um clamor teu, por um clamor sincero. É por isso, querido, que nós que conhecemos a Jesus, nós sabemos aonde ir e nós confiamos na misericórdia, no perdão, para Ele perdoar a terra e as nossas vidas, querido. Querido, e a palavra do Senhor diz que Mardoqueu diz a Esther, olha o desafio, querido, é esse mesmo desafio. Não penses tu que tu estarás segura aí dentro do palácio. Não penses tu que tu estarás segura dentro da tua casa, Deus está dizendo. É uma sentença, é um juízo. Sabe, querido, e diz: não penses tu, porque se tu, Esther, não exercer a tua identidade, não revelar a identidade e o Deus a quem tu pertence, certamente eu continuarei clamando. Deus enviará a resposta, mas tu e a casa do teu pai vão perecer. Tu sabe o que Deus está dizendo? Que nós precisamos revelar a identidade de Jesus diante das trevas a qual nós temos vivido. Você precisa tomar uma posição diante dos homens, diante das autoridades a quem você pertence. Que posição é essa? É a posição de não negar a salvação na pessoa de Jesus e se vestir de saco e ser uma voz para esta geração que perece sem Deus, sem Jesus, uma eternidade. Quem diz é a palavra de ranger, de pranto, uma eternidade sem Deus. É a pior das coisas que a humanidade possa viver ou sentir. Querido, e foi para este tempo que o Rei, o Senhor Jesus, como Ele colocou Esther ali dentro daquele governo de rainha, foi para que ela fosse uma voz, a voz para libertar, a voz para clamar, a voz para jejuar, para humilhar e para se apresentar. E a palavra do Senhor diz que Esther, ela lançou um jejum em todos os meus judeus, e ela também, as moças dela, e ela se humilhou diante da presença do Senhor por 3 dias, sem comer e sem beber. E ela correu o risco, se apresentou diante do rei. E a palavra do Senhor diz que o rei, ele estendeu o cetro dele e foi favorável a Esther. E todo o povo judeu, eles puderam ser livres daquela sentença de morte, porque o rei, ele mudou o decreto, e ele disse que os judeus poderiam se vingar de todos aqueles que iriam tentar matá-los, e a palavra do Senhor diz que foi uma vitória esmagadora, porque alguém fez o que era preciso fazer. Amados, e esse é o nosso tempo. Esse é a hora, querido,
que você está aqui ouvindo. Sabe, queridos? Você sabe por que eu falo desta maneira? Muito breve, eu sei que alguns já conhecem. Porque um dia chegou um decreto de morte na minha casa, onde um filho meu, Samuel, teve 9 aneurismas. E todos os médicos do Brasil, fora do Brasil, disseram que nunca mais eu sairia de dentro de uma UTI, dentro da minha casa, cuidando do meu filho, porque nunca mais ele andaria. Todos os órgãos dele parou, da cintura para baixo. Você sabe qual era a sentença? A sentença que ele era uma criança, era uma bomba que a qualquer momento ele explodia e ele morreria. Querido, mas eu quero te dizer que não foi um dia. Não foi um dia, foram 2 anos que eu chorei nos pés desse mesmo Jesus, que hoje eu anuncio. E eu orei, eu jejuei junto com a minha casa, junto com a igreja, com a minha família, com as minhas irmãs. E eu declarava: Senhor, Tu és Deus que levanta paralítico. E você sabe o que Deus fez? Querido, mas eu não orava, não era só uma vez no dia. Eu louvava, não era 7 louvor, não, era 100, era 200. Por isso que eu aprendi. E eu quero lhe convocar para você fazer uso daquilo que Deus lhe deu, porque Deus não lhe deu para você ser crente de vitrine. Deus lhe deu para que você exerça e estabeleça o reino de Deus e o governo de Deus dentro da sua vida, dentro da sua casa. E o poder do alto que ressuscita, visite. Porque Jesus de Nazaré visitou Samuel, colocou para andar, amado. Curou, estabeleceu, e ainda hoje, debaixo do sangue de Jesus, os hospitais têm um caso dele como um caso de estudo. Então se levante hoje, porque hoje Deus nos constituiu como uma voz para livrar a humanidade, como uma voz para fazer conhecer o projeto perfeito de Jesus, para estar em relacionamento conosco. Se você tem alguma causa, pode pedir que nós vamos clamar agora. E seja revestido do amor de Jesus, que lança fora todo o medo. Nós juntos, nós somos poderosos, porque Jesus foi aquele que nos comprou. Ele nos comprou e Ele não nos deixará sozinho nessa calamidade. E nós vamos contar os feitos extraordinários da bondade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Deus amado, crendo, porque sei, Senhor, que o ambiente de milagre já foi estabelecido, que a unção poderosa do Espírito da verdade, meu Senhor, já nos tocou. O fogo do Teu Espírito, Senhor, já nos envolveu. Pai, eu peço, Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei, Senhor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, Senhor amado, que nós precisamos tocar o Teu coração. Senhor amado, que nós precisamos, Senhor amado, reconhecer que não somos nada, que dependemos, meu Deus amado, de Ti. Senhor, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e hoje, meu Deus, não pode nem sair, meu Senhor amado, ali na rua por conta de um vírus. Oh, meu amado Deus, olha para nós. Senhor amado, olha para nós. Nós somos, Senhor amado, aquele que Tu criou. A humanidade foi Tu que criou. Senhor amado, e perdoa-nos, Senhor. Perdoa, meu Deus amado, porque muitas vezes, Senhor, temos